O Flamengo precisa, ano 2025, ter um foco muito direcionado não à formação do elenco, porque o elenco já está formado, você vai mexer uma peça ou outra, trazer um ou outro jogador, já falamos a respeito, o elenco do Flamengo ele é muito forte, mas o Felipe Luiz precisa, e eu acredito que ele vai fazer isso, ter um foco muito específico na dinâmica tática e física do time. O Flamengo precisa essencialmente ter um time físico. Primeiro porque o DNA rubro-negro, que nós gostamos de ver o Flamengo jogar, aquele Flamengo avassalador, aquele Flamengo de pressão no campo adversário, exige muito da parte física. Então você tem que ter uma estratégia, uma preparação muito diferenciada nesse sentido para que o Flamengo esteja no ápice, no momento mais crucial da temporada e possa exercer esse tipo de jogo. O Flamengo tem jogadores para isso, você tem um elenco muito forte fisicamente, agora tem que se trabalhar para que não tenham os mesmos problemas que ocorreram nessa temporada ainda, que ainda não acabou. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal, mas sabe o que é mais importante? É deixar seu like, aquele joinha, não te custa nada, então aperta aí no like que ajuda muito aqui o canal. E claro, comente se você gostou ou não gostou de alguma coisa que foi abordada nesse vídeo, se você gostou ou não do conteúdo, não importa, o importante é interagir. Portanto, deixe aqui seus comentários e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, o Flamengo precisa montar um time físico para esse ano de 2025. A gente viu com o Felipe Luiz que é um time que joga muito no campo do adversário, marcando, mordendo no campo do adversário. Exatamente como o time, como a torcida gosta, como o Flamengo gosta, né? E por que eu digo que a gente precisa ter um time físico? Porque o futebol de hoje em dia, ele privilegia muito mais a dinâmica coletiva, a dinâmica física, a intensidade, né? Essa palavra virou moda no futebol de hoje em dia, a intensidade, a busca pelos espaços, né? É claro que você precisa ter privilegiado a parte técnica, a parte da execução da jogada, mas hoje muito menos do que já foi no passado, quando você tinha jogadores verdadeiramente qualificados do ponto de vista técnico, mas que não conseguiam, vamos dizer assim, ter o mesmo nível de desempenho e performance na parte física. Hoje, essa questão já não é mais assim, precisa-se ter um equilíbrio entre a parte física e a parte técnica. Eu vou além, se tiver que ter se tiver que se privilegiar alguma dessas valências, que seja a valência física, porque vai dar a dinâmica, a intensidade necessária nos jogos hoje. Você vê aí os jogos da Premier League, e você acredita mesmo que aqueles clubes lá do meio da tabela para baixo, do ponto de vista técnico, são tão diferenciados em relação ao futebol brasileiro, aquele Portsmouth, sei lá, Brigham, sei lá, West Ham. Você acha mesmo que aqueles jogadores são tão diferenciados do ponto de vista técnico? Porque eu não acredito. Mas existe uma coisa na Premier League que é muito evidente, que é a competitividade, a intensidade, a ocupação de espaço e a busca, consequentemente, pelos espaços. Eles jogam um futebol de alta rotação. Ok, tem a questão do calendário, embora o calendário lá da Premier League, do futebol inglês, também seja pesado. Do futebol europeu é o mais pesado que tem. Ok, que não é igual ao do brasileiro, que é um caso à parte, mas ainda assim é pesado lá. Mas eles jogam em alta rotatividade, privilegiam muito a parte física. Os jogadores, quando saem daqui e vão para a Premier League, eles sentem muito essa diferença da velocidade do jogo. E eu acredito que essa é a chave para o Flamengo, que tem um time, um elenco muito a caráter para o Felipe Luiz trabalhar essa questão da intensidade, que pelo que eu pude observar, é uma das suas características dentro das suas diversidades táticas, suas dinâmicas táticas, já que é um técnico muito rico em termos de alternativas de jogo. É um cara que tem um propósito, um princípio de ser protagonista, mas consegue executar isso de várias maneiras. E para isso ele precisa da parte física. O Flamengo tem um elenco aí que eu tenho certeza que vai render no ano de 2025. Estou inclusive fazendo outro vídeo a respeito que o Flamengo ele arranca na minha opinião, na frente, e de quem seriam os outros adversários que poderiam protagonizar com ele. Mas o Flamengo tem, como eu estava dizendo, tem o Plata, tem o Alcaraz, são jogadores
de seleção, são jogadores novos, são jogadores com muita dinâmica física. Tem o Michael, tem o Cebolinha, tem o Luiz Araújo, que é um verdadeiro touro. Então, o Flamengo tem um elenco muito forte nesse sentido, né? E agora ele precisa privilegiar essa preparação para que o time esteja fisicamente na ponta dos cascos, porque os jogos nos momentos cruciais, na fase cruciais da temporada, eles vão ser decididos justamente pela sobrepujância física, quem está melhor do ponto de vista físico, quem consegue impor mais seu jogo em relação ao adversário. Uma das principais fortalezas do Botafogo, que é o campeão da Libertadores hoje, que a gente tem que mencionar, é justamente a questão da parte física. É um time muito físico, é um time sim que tem a parte técnica, que tem jogadores qualificados, ok, mas o Botafogo ele se faz valer nos momentos cruciais, principalmente da parte física, né? A gente viu aí os jogos chaves decididos contra Palmeiras, lá no Allianz, contra Atlético Mineiro, lá em Buenos Aires, e inclusive contra o Inter em Porto Alegre, que foram jogos mais físicos do que necessariamente técnicos, né? Ou seja, nos grandes jogos, nas grandes decisões, a parte física ela faz a diferença, a parte da intensidade. Como eu disse, o Flamengo tem um elenco que pode proporcionar ao Felipe Luiz tanto a questão física como a parte técnica. Na minha opinião, segue sendo o melhor elenco das Américas, né? Mas precisa ter uma preparação. O Felipe Luiz, na minha opinião, na hora que for montar o time, ele precisa privilegiar as valências físicas. E aí, nessa questão, vai ter um ponto muito polêmico, porque a gente sabe que o Flamengo tem um craque histórico que a torcida idolatra, ama de paixão, que é o Arrascaeta, mas é um jogador do ponto de vista físico que está muito aquém. Lembra do que eu falei antes agora, que em outros tempos se permitia o futebol você ter jogadores de um calibre lá em cima, mas que na parte física não desempenhavam no mesmo nível? Isso era possível antes. O futebol hoje mudou muito, essa busca por espaço, essa questão de você negar espaço ao seu adversário. O Arrascaeta sai muito bem em achar espaços, né? Mas negar espaço, de participar ativamente do jogo sem bola. A gente tem visto que o uruguaio tem sofrido muito, não digo só nessa última temporada, mas nas 2 últimas temporadas, pelo menos. Embora, quando esteja com a bola, o cara decida o jogo, acha uma brecha onde ninguém achava, né? Coloca um companheiro na cara do gol, sem contar os golaços que ele costumeiramente costuma fazer, principalmente em jogos decisivos. Mas ainda assim, para você elevar seu nível de competitividade, isso não é suficiente. Como eu disse, a parte técnica é importante, mas a parte física ela é mais importante ainda para que você tenha constância. E é falta de constância que nos tem evitado e tirado o título brasileiro, né? A gente tem ido muito bem nas Copas, porque é muito mais fácil você mobilizar o seu time, você fazer um esforço adicional nesse jogo, mas que falta constância para a gente conseguir uma sequência de vitórias. Quantas vezes a gente viu o Flamengo não conseguir engatar uma sequência de vitórias? Muito em virtude da deficiência física do time, da preparação do time e de alguns jogadores que precisam, de alguma maneira, ou ter uma pré-temporada diferenciada, um planejamento diferenciado, mas precisam responder do ponto de vista físico. Eu incluo nessa análise em especial o Arrascaeta. Para mim, é o grande X da questão do ano que vem. Você vai falar, Diogo, mas quem joga no lugar do Arrascaeta? Poxa, eu realmente acho que o Alcaraz, embora não tenha encaixado no time ainda, e muita gente já esteja reclamando de forma impaciente até, o que é costumar no Flamengo, mas eu acho que ele tem um perfil, é um jogador todo meio campista, um jogador que consegue dar intensidade no sem bola e consegue desempenhar, um jogador que tem técnica apurada e consegue desempenhar com bola. É uma questão de encaixe. Mas enfim, eu acho que o Flamengo vai ter que ir desenhando esse time, privilegiando a questão física. Jogadores como Plata, jogadores como Alcaraz, jogadores como Everton Cruz, que é um cara que bate um bolão, certamente é um craque, não digo craque no sentido de, sabe, ser um Falcão, mas um craque no sentido de jogador que joga com cabeça erguida, é um jogador que marca muito forte. Para mim é um jogador mais apurado e refinado que o João Gomes, que era um pitbull marcando, mas não tem as mesmas qualidades que o Everton
saindo no jogo. Então, o Flamengo vai ter que começar a privilegiar esse tipo de jogador para formar um time mais constante, mais consistente, mais competitivo, que seja muito difícil de perder. Eu acho que essa é a grande mudança de chave para a temporada de 2025. E pelo que eu venho vendo, pelo que eu tenho visto do Felipe Luiz, ele vai muito nessa direção, de formar um time muito competitivo. Claro, um time com qualidades técnicas, e não falta para o Flamengo isso, mas também um time muito físico. E aí eu acho que a volta do Luiz Araújo, o Michael, Everton Cebolinha, o Everton Araújo, como eu falei agora, no meio de campo, o próprio Jéssico teve uma temporada fantástica, entre outros jogadores, Plata, Alcaraz, vão dar muitas opções ao Felipe Luiz para que ele monte um time muito prevalecendo, muito valorizando essa valência que é a parte física, a parte da intensidade, isso que pode dar a constância necessária para o Flamengo ganhar, conquistar os títulos que não conquistou essa temporada, embora tenha conquistado a Copa do Brasil, e principalmente essa parte física, essa dinâmica que eu estou mencionando, vai ser de fundamental importância e a grande vantagem, acredito eu, no Flamengo, do Flamengo no Super Mundial, já que os clubes europeus vão estar já no final de temporada ou retornando de férias, algo do tipo. Mas comente aqui o que você achou do conteúdo, deixe aqui seus comentários, como eu disse. Claro, por favor, dá o joinha aqui, deixa o like para que o canal possa crescer e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima.